Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Eu não me lembro se eu tinha cumprimentado os irmãos de casa. Que Deus abençoe sua vida, sua família. É muito bom tê-los aqui. Você que está aí, nos ajuda, compartilha esse link, envia para o amigo, envia para o familiar, compartilha aí, diga, Deus tem uma palavra para o seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Amém? A partir do versículo de número 13, está escrito assim: e no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 70 estádios ou 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. Até aqui. No início dessa semana, Deus começou a ministrar essa palavra no nosso coração, porque ela tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo agora. Se nós pudéssemos voltar no tempo e estar ali no domingo após a crucificação, o cenário, o ambiente era de medo, de tristeza, porque tudo aquilo que Jesus havia dito que aconteceria, aconteceu. O problema foi que eles se esqueceram da mensagem completa. Os discípulos estão fugindo, há um medo instalado no coração das pessoas, porque acreditavam eles que Jesus seria o libertador de Israel, mas agora está morto. Há uma tristeza entre aqueles que estão reunidos, esperando algo além daquilo que estava acontecendo, mas até então um silêncio brusco. Ninguém ousava falar, tanto que você não tem relatos do que acontece depois da crucificação de Jesus. Há um silêncio. Não há nada sendo dito no sábado, a não ser no domingo, logo pela manhã, que um grupo de mulheres, indo em direção ao sepulcro, levando especiarias, levando todos os seus. Quando chegam no sepulcro, o sepulcro está aberto. Ele não estava mais lá. E então o anjo dizendo para eles: por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Então aquelas mulheres voltam para o grupo de discípulos e anunciam para eles. Só que tem alguns discípulos que não receberam essa mensagem, que não ouviram a mensagem do Ele está vivo. E eles estão deixando Jerusalém e indo em direção a Emaús. E é exatamente aqui que eu quero ministrar para você uma mensagem que tem como tema voltando para Jerusalém. Veja que o ambiente que nós estamos vivendo hoje não é diferente desse. Medo, tristeza, o que será que vai acontecer? Há uma expectativa, há também uma tristeza, e nós ficamos, meu Deus, e agora? Qual é a direção? Qual é a saída? Para onde vamos? E eu quero traçar com você aqui essa noite algumas características para que você entenda se você está indo em direção a Jerusalém ou se você
saiu de Jerusalém e está indo em direção a Emaús. Se você não sabe, a palavra Jerusalém significa habitação, lugar de paz. Diga para a pessoa que está do seu lado: é nesse lugar de paz que Deus quer colocar você e a sua casa. Você está aí? Você está ouvindo isso? Deus tem uma Jerusalém preparada para você essa noite. Não importa o momento, não importa o lugar, não importa o que está acontecendo, Deus tem uma Jerusalém para você. Agora entenda, pastor, como é que eu sei se eu estou em Jerusalém ou se eu estou saindo de Jerusalém? É claro, vamos lá. Vamos traçar aqui algumas características para entender se eu estou em Jerusalém ou se eu estou saindo de Jerusalém e estou me distanciando dela. Número 1, acompanha aí na sua Bíblia ou pelo telão, marca aí. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 14. Está escrito assim: e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Você está aí, versículo 14? E iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido. Versículo 15: e aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Versículo 18: e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Preste atenção aqui. Os discípulos saíram de Jerusalém sem receber a notícia que o Cristo morto na sexta, no domingo pela manhã, havia ressuscitado. Eles não receberam essa mensagem, eles não receberam essa informação, porque se houvesse recebido, eles estariam em Jerusalém. A primeira característica de alguém que está abandonando Jerusalém é o que aconteceu com Jesus. Jesus se aproxima daquela dupla que estão conversando, e Jesus pergunta assim para ele: sobre o que é que vocês estão falando? Por que é que vocês estão tristes? Perceba que o que eu falo determina o sentimento que tenho. Será que você pode repetir isso? O que eu falo determina, de novo, mais uma vez. Jesus disse para eles assim: do que é que vocês estão falando e por que é que vocês estão tristes? Sabe qual foi a resposta? Por acaso você é um peregrino que não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém nesses últimos dias? A questão que ele confronta Jesus é: você não viu o que aconteceu nesses dias? Que o Cristo fora morto na sexta-feira, e até agora, no domingo, nada aconteceu. Quer saber quando uma pessoa está deixando Jerusalém? Quando ela fala muito mais sobre o ontem do que sobre o hoje. Sabe qual era o diálogo daquelas pessoas que estavam deixando Jerusalém? O que havia acontecido na sexta-feira. Mas o que estava acontecendo naquele dia era o que havia acontecido naquela manhã. Eles ainda estavam presos na sexta-feira da morte, mas a mensagem que corria já era: o Cristo que morreu na sexta ressuscitou. Sabe qual é o nosso problema? Sabe por que é que nós abandonamos Jerusalém? Porque nós ainda estamos presos no ontem.
consigo viver a plenitude do meu casamento hoje, pastor, porque ainda se lembra de ontem. Pastor, por que eu não consigo viver a plenitude da minha vida na igreja? Porque ainda se lembra de ontem. Na mensagem de ontem parece que tudo deu errado. Cristo morreu, a esperança se foi, mas a mensagem do domingo é: Ele está vivo. Parece que nós não conseguimos nos desprender do ontem. É por isso que Jesus se aproxima. É como se Jesus chegasse e dissesse assim: querido, eu quero que a sua conversa não seja sobre ontem. Eu quero que a sua conversa não seja sobre sexta-feira. Eu quero que a sua conversa não seja o que aconteceu na sua vida ontem, o ano passado, há 10 anos atrás. Há uma nova mensagem. Você não entendeu. Nós ainda estamos presos no que deu errado. Nós ainda estamos presos no medo, na tristeza, na apatia. Mas há uma nova mensagem. Será que você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Há uma nova mensagem. Diga para ele: há uma nova mensagem. Sabe, talvez o que paralisou a sua vida até hoje foi o que você decidiu falar sobre ontem. Mas ontem não me interessa. O seu passado não importa. O que importa é que dentro dessa realidade, Cristo vivificou. Presta atenção, todo mundo que tem uma experiência com Jesus passou pela sexta-feira da crucificação. Todo mundo. Por aqueles dias que a gente olha, tia, vai dizer assim: deu errado. Não era esse o plano. Passa pelo sábado do silêncio. Sabe aquele parece que ninguém fala, Deus não fala, o que está acontecendo? Mas depois da sexta-feira da crucificação, do sábado do silêncio ao domingo da ressurreição. Sabe, tem muita gente que deixa Jerusalém antes de receber a notícia que ele está vivo. Tem muita gente saindo do casamento antes de receber a notícia que vai dar certo. Eu não posso sair de um lugar sem antes saber que Cristo ressuscitou. Eu não posso. Tem muita gente vivendo a vida com a notícia de ontem. Pastor, eu não consigo fluir, mas ninguém consegue fluir carregando a notícia de ontem. Ninguém consegue avançar carregando a notícia de ontem. Ninguém consegue romper carregando a notícia de ontem. É por isso que ele te trouxe aqui essa noite para dizer assim: filho, abandona a notícia da sexta-feira, deixa a sexta-feira para lá, porque o domingo pela manhã começou com a minha ressurreição. Há uma nova notícia. Pastor, parece que eu tento e não consigo. Claro, só fala do que aconteceu, só fala do passado, só fala do ontem. Jesus, e se tem uma coisa que você precisa entender é: Jesus foi lá. Se você pegar aqui a cronologia, você vai ver que Jesus aparece para esses discípulos antes de aparecer para os outros. Eles são os primeiros. Porque parece que Jesus quer nos ensinar algo importante aqui. Não se é discípulo vivendo com uma notícia de ontem. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Deixa eu dizer de novo, tem algum discípulo de Jesus? Então entenda, não dá para ser discípulo com a mensagem de ontem. Pastor, você fala isso porque não sabe o que aconteceu na minha vida.
Você não conhece a minha história, você não sabe o que eu vivenciei. Não, eu digo isso porque sei o que foi a ressurreição de Jesus. Não é porque eu não conheço a sua história, é porque conheço a história de Cristo Jesus. Há uma nova mensagem. Pastor, então, e como essa nova mensagem se aplica na minha vida? É bem óbvio. Casamento morrendo, trabalho morrendo, saúde morrendo, tudo morrendo. Mas tem uma coisa, isso é até o domingo da ressurreição. Há uma mensagem de vida chegando para você. Eu não sei qual a resposta que você veio buscar de Deus essa noite, mas deixa eu dizer, há uma mensagem de vida chegando para você essa noite. Assim diz o Senhor, há uma mensagem de vida para tomar o lugar da mensagem de ontem. Sabe por quê? Porque a mensagem de ontem produz tristeza. Olha o que Jesus diz. O que é que vocês estão falando e por que vocês estão tristes? Irmão, uma pessoa que só vive na mensagem de ontem é uma pessoa que fica triste, apática, abatida. Jesus disse, mas peraí, tem uma nova mensagem sendo dita, tem uma nova mensagem sendo anunciada. É porque nada dá certo, é porque nada flui, nada acontece. Há uma nova mensagem. Será que você pode levantar a sua mão e dizer, há uma nova mensagem? Diga, há uma nova mensagem chegando na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha saúde, nas minhas finanças, no meu ministério. Há uma nova mensagem! Quando eu tenho uma nova mensagem, eu não quero sair de Jerusalém. Está todo mundo dizendo, abandone o barco, coisa assim. Eu tenho uma nova mensagem. Para, esse negócio não vai dar certo. Eu tenho uma nova mensagem. É por isso que evangelho significa... O que significa evangelho? Uma boa notícia. Sabe o que é uma boa notícia? Uma mensagem nova. Foi o Vitor que disse esses dias atrás, para se ter uma boa notícia, precisa ter o quê, Vitor? Uma notícia ruim. Logo, o evangelho é uma nova notícia. Há uma notícia que tudo tinha para dar errado na sua vida, mas está chegando uma nova. Deus vai mudar o seu destino essa noite. Há uma chave virando. Há uma nova notícia chegando para mudar a sua história. Por que vocês estão tristes? Do que é que vocês estão falando? Preste atenção em algo que eu vou dizer para você. Por que é que nós temos cultos semanais, reuniões, discipulados? Porque o que nós estamos vivenciando aqui é praticamente o que acontecia no deserto. Lembra do deserto? Deus disse assim, olha, eu vou dar para vocês o maná. O maná era a porção diária do alimento. Mas Deus dizia para o povo assim, olha, aquilo que eu vou dar para vocês hoje não é para guardar para amanhã. Amanhã é o maná de amanhã. Aqueles que tentavam guardar o maná para amanhã, no outro dia estava cheio de bicho. Era como se Deus dissesse para eles assim, todo dia tem uma nova notícia. Todo dia tem uma coisa nova. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, coloca para a gente aqui. Preste atenção em algo que eu vou dizer para você. Ninguém vive uma vida cristã tendo a notícia de ontem. Olha o que o texto diz. Não, 2 Coríntios.
2 Coríntios 5:17. 2 Crônicas 15:17. Olha o que está escrito: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, de novo, as coisas velhas, de novo, as coisas velhas, eis que tudo, levante a sua mão e diga assim: a partir de hoje, a minha vida, a minha família, o meu ministério não caminha na mensagem de ontem. Eu sou uma nova criatura que precisa de uma nova mensagem. Há uma nova mensagem. Você fez isso, você fez aquilo. Isso é a mensagem de ontem, isso não serve. Não, porque você, essa mensagem não serve. Sabe qual é a mensagem que serve? A nova mensagem. Estava morto, estava sepultado, não havia esperança, mas Deus, em seu poder, glória e majestade, tirou de dentro do sepulcro e o exaltou sobre tudo e todos. Tem muita gente aqui essa noite orando por pessoas que estão mortas, pessoas que não têm esperança, pessoas que não têm expectativa. Mas escute eu te dizer uma coisa: Deus em seu poder, majestade e honra ainda pode abrir o sepulcro e dar vida. Mas não estava morto, assim, foi Deus. Esse mas não estava acabando, assim, foi Deus. Há uma nova mensagem. Quer saber se você está em Jerusalém? Ou se você está deixando Jerusalém? Veja o que você está falando. Se a mensagem que você fala é sobre ontem, você já deixou Jerusalém. Você que é casado, se você só vive de ontem, porque ontem você fez, porque ontem, assim, cara, você está deixando Jerusalém, nem percebeu. Jerusalém não cabe a mensagem de ontem. Jerusalém já está recebendo uma mensagem nova. Os que deixaram Jerusalém ainda estão com a mensagem de sexta-feira. Mas quem estava lá em Jerusalém está recebendo as mulheres dizendo assim: a gente estava no sepulcro, a gente foi lá, mas a gente não encontrou ele. Tem uma nova mensagem aí. Fica. Permaneça. Diga isso a 3, 4 pessoas perto de você. Diga: não importa, permaneça. Número 2, acompanha aí, Lucas capítulo 24, versículo de número 32, Lucas 24, 32, está escrito assim, olha: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, preste atenção, pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Veja, pastor, eu quero saber se eu estou em Jerusalém ou se eu estou saindo de lá. Número 1, a notícia de ontem. Se a notícia é de ontem, está saindo. Número 2, quer saber se você está em Jerusalém ou se você está deixando Jerusalém? O coração precisa queimar. Sabe o que é interessante aqui? Aqui no versículo 32, eles já estão dentro de uma casa. Jesus já tinha sido revelado para eles. E aí eles dizem assim:
E não é verdade que desde o caminho, quando ele falava, a gente ainda estava caminhando, de Jerusalém a Emaús, 11 quilômetros, dava uma caminhadinha boa. Mas enquanto ele falava, o nosso coração queimava, ardia. Sabe o que falta para a igreja do século 21? Um coração ardente. Vou dizer de novo para você. Sabe quando eu percebo que eu estou deixando Jerusalém? Quando aquilo que deveria ser por um coração ardente e apaixonado se tornou obrigação. Quando eu sair da minha casa para estar no culto, não é porque o meu coração está queimando, cheio de expectativa, eu vou prestar um culto, Deus vai falar comigo, Deus vai mudar a minha história, eu vou me encontrar com os meus irmãos, a gente vai se tornar a igreja revelada de Cristo Jesus na terra, não. Eu tenho que ir. Estava tão bom aqui, a gente estava numa festa, a gente estava com os amigos, mas eu tenho que ir. Que chato, eu tenho que parar o que eu estou fazendo para que de alguma maneira eu volte a fazer aquilo que é para o Senhor. Não, por favor. Deixa eu dar um conselho para você: não faça nada para Deus quando o seu coração não estiver em chamas. Deus não está procurando serviço, Deus está procurando coração. É por isso que Caim é reprovado na sua oferta, porque Deus não estava procurando o objeto da oferta, Deus estava procurando o coração de quem dá a oferta. Há quanto tempo o nosso coração não queima mais? Cadê a Rose? Rose, ali. Lembra quando a gente saía da sala do Ruios, Rose? Lembra? Há quanto tempo isso não acontece, Rose? Cadê a Carla? Carla, lembra do dia que você saiu daqui da sala do Ruios? Lembra? Uma das primeiras aulas. Há quanto tempo isso não acontece mais? Quando é que foi a última vez que você, ouvindo a respeito de Jesus, o seu coração queimava? E lágrimas caíam dos teus olhos, dizendo: meu Deus, é isso. O nosso coração precisa voltar a queimar. Eu estou falando de pessoas apaixonadas por Jesus. Eu estou falando de pessoas que quando ouvem falar sobre Ele, algo aqui dentro bate diferente, aumenta-se o ritmo, um fogo insaciável está queimando. Pessoas que não conseguem, dizem assim: pastor, quando é aquela parábola, né? Jesus contou uma parábola de um homem que tinha muitas riquezas, ele tinha de tudo, mas quando ele passou por um campo e descobriu aquele campo, que havia uma pedra preciosa, ele vendeu tudo que tinha só para comprar aquele. Porque não importa mais as outras coisas, eu descobri o que tem valor. É isso que me importa. O que você acha que sustentou a sua vida até aqui, irmão? O que você acha que trouxe você até aqui, irmã? O que você acha que guardou, que protegeu, que sustentou, que fortificou, que abençoou a sua vida até agora? Os discípulos estão falando: peraí, olha o que eles disseram: não é certo que o nosso coração ardia no caminho, enquanto andávamos, o nosso coração queimava. Tem muita gente até andando, mas o coração apagado. Sabe, a pior coisa que existe é encontrar um crente que faz sem o coração estar queimando. Meu coração precisa voltar a queimar. Pessoas apaixonadas por Jesus. Pessoas que quando estão diante de Jesus sabem que o coração está batendo diferente. Um coração incendiado.
vai ter uma língua incendiada. Vou dizer de novo, você não entendeu o que eu falei. Nós recebemos um princípio bíblico que diz assim: a boca fala do que o coração. Vamos de novo? A boca fala do que o coração. Se o meu coração está cheio de fogo, incendiado por Jesus, o que é que a minha boca vai falar? Diga, coração em chamas. Não, diga de novo, diga, coração em chamas, línguas de fogo. Pergunta para o seu irmão assim, ó, se isso foi para Jesus, foi uma vergonha. Irmãos, eu não preciso de aplauso, mas se foi para Jesus, foi uma vergonha. Deixa eu dizer algo para você. Línguas estranhas, línguas de fogo com um coração frio, não serve para nada. É o que essa geração tem. Essa geração tem línguas estranhas, mas um coração gelado. Não. É um coração aquecido pelo Espírito de Deus, que vai promover línguas de fogo. Nada pode ser comum. A ceia se tornou comum. Não pode ser comum. Estar aqui não pode ser comum, irmãos, eu disse isso. Quando é que a gente pensou que para estar num culto a gente precisaria fazer inscrição? Há pessoas em casa que talvez gostariam de estar aqui, mas não podem. O nosso coração precisa voltar a queimar. Os discípulos diziam, enquanto a gente caminhava, o nosso coração queimava. Deixa eu contextualizar para você entender. Enquanto eu varria o chão da igreja, meu coração queimava. Enquanto eu lavava o banheiro, o meu coração queimava. Enquanto eu organizava as cadeiras, o meu coração queimava. Enquanto eu estava ensinando as crianças, o meu coração queimava. Enquanto eu estava evangelizando o mendigo, o meu coração queimava. Enquanto eu estava me preparando para o culto, o meu coração queimava. Enquanto eu estava na minha casa, na expectativa do domingo, o meu coração queimava. Meu coração precisa voltar a queimar. Reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Tira o nosso coração de pedra. Nós não queremos deixar Jerusalém pela dureza do nosso coração. Torna-nos dar um coração de carne, Senhor, que queima. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Os nossos corações queimam de amor. Não, presta atenção. Não sirva se o coração não estiver queimando.
Não dance se o coração não estiver em chamas. Não sirva se o coração não estiver. Não cante se o coração não estiver queimando. Não pregue se o coração não estiver queimando. O nosso coração precisa queimar. Oh, meu Deus, meu Deus. O nosso coração precisa voltar a queimar. Queimar quando eu pego o texto e digo: Senhor, o miserável, alguém como eu, Senhor, tendo o privilégio de poder abrir a palavra e lê-la e compartilhá-la, Senhor. O que tenho eu, o que tinha eu? Porque o Jadson, quantas pessoas, Jadson, poderia estar no seu lugar, mas por que o Jadson? Por que o Alexandre? Senhor, eu não sei. Mas aqui dentro tem um coração queimando, Senhor. Pode nos faltar tudo, irmão. Tudo. Mas não nos pode faltar um coração que queima. Podemos perder tudo, mas não podemos perder esse coração. Sabe, um coração que queima, presta atenção, algumas pessoas não entendem isso. O coração é a fronteira entre a alma e o espírito. É o coração. Existe uma fronteira entre a alma e o espírito, ele se chama coração. Para a medicina, o coração é apenas um órgão que bombeia sangue. Para Deus, o coração é a fronteira entre o espírito e a alma. Ou seja, é o órgão de mais profundidade que nós temos. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Lá na profundidade do teu ser, entre a alma e o espírito, você precisa amar a Deus. Lá. Tem muita gente que diz assim: pastor, eu não consigo perdoar. Pastor, eu não consigo amar, eu tenho mágoa. Sabe por que tem mágoa? Porque o coração não queima. Porque um coração que queima, quando a mágoa chega, é consumida. Pastor, eu não consigo perdoar. Não é que você não consegue, é que o seu coração já não queima mais. Porque quando ele voltar a queimar, ele vai consumir essas coisas. Número 3. Lucas 24:16. Lucas 24:16 diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Quer saber quando você está saindo de Jerusalém? Veja, Jesus se aproxima daqueles discípulos, eles estão ouvindo sobre Jesus, eles estão ouvindo a respeito das Escrituras, mas a Bíblia diz que eles não estavam vendo. Sabe, o nosso desafio como cristão é deixar do Evangelho ser apenas uma filosofia que a gente ouve e se tornar algo real e palpável que a gente enxergue. Os discípulos, eles estão ouvindo a respeito de Jesus, mas Jesus estava do lado deles, eles não estavam vendo. Sabe por que muitas vezes a gente abandona a Jerusalém? Porque a gente não está enxergando que Ele está aqui. Deixa eu dizer algo, você nunca esteve sozinho.
Talvez os teus olhos estiveram fechados, mas você nunca esteve sozinho. Jó no capítulo 42, no versículo de número 5, ele vai dizer assim: antes eu conhecia Deus só, mas agora os meus olhos o veem. Sabe o que mudou a vida de Jó? Quando Deus deixou de ser apenas um Deus de ouvir falar para um Deus visível e real. Para a grande parcela das pessoas, Deus é apenas um Deus de ouvir falar, um Deus fictício, de história, de boas histórias, mas apenas de histórias. Mas para a grande maioria, não é um Deus real, visível e palpável. Eu me lembro de um dia, não sei se foi um jovem ou um adolescente que disse para mim: mas pastor, Deus fala e a gente escuta mesmo? Dá para a gente escutar a Deus? Porque as pessoas imaginam um Deus apenas histórico. Um evangelho de filosofia não muda a vida de ninguém. É por isso que João, no capítulo de número 1, ele diz: e o verbo se fez carne. Ele deixou de ser o Logos e se fez real, presente e palpável. Pastor, por que eu acabo deixando Jerusalém? Porque para mim, tudo isso que eu escuto é apenas de ouvir falar. Ah, pastor, aconteceu na vida do outro. Eu ouvi que Deus fez, mas é só na vida do outro. É só na vida do fulano, é só na vida do ciclano. Não. Deus quer abrir os teus olhos. Deus quer abrir os teus olhos para que você o veja. Aliás, como não enxergar Deus depois de 400 dias enfrentando uma situação como essa que a gente está? Eu disse isso aqui, falei esse final de semana de novo. No início de tudo, disse: olha, vamos nos preparar, porque a gente precisa ter algumas cestas básicas guardadas, e a gente precisa ajudar, suprir os irmãos que vão precisar. Irmão, impressionante. Nessa época de pandemia, nós não tivemos isso. Eu digo da nossa geografia, eu digo dos nossos, daqueles que a gente acompanha. Talvez aquilo que a gente talvez tinha como, poxa vida, hoje eu vou fazer talvez o churrasco diminuiu, mas não nos faltou. Como não enxergar Deus nisso? Como não enxergar Deus tendo a nossa saúde guardada? Ele está aqui. Ele está aí. Ele está aí. Quem é que você acha que te guardou? O problema é que aqueles discípulos, eles estão caminhando com Jesus e eles nem se dão conta que era Jesus. É você entrando dentro do carro sem perceber que ele já está lá. Diga para a pessoa que está do seu lado: o nosso Deus não é um Deus de ser conhecido apenas de ouvir falar. Ele quer ser visto. Por que a gente dá testemunho? Eu sei que tem muita gente que tem testemunho. Por que a gente dá testemunho? O testemunho, dois propósitos. Primeiro, porque eu me tornei testemunha daquilo que Deus fez e é. Segundo, eu quero mostrar e contar para vocês que Deus não é apenas um Deus de se ouvir falar, Ele é. Ele faz.
Sabe, a gente acaba deixando Jerusalém por acreditar que é apenas um Deus de ouvir falar. Isaías no capítulo 6 ele diz: eu vi o Senhor. E quando Isaías viu a Deus, a vida dele mudou para sempre. A ânsia de Moisés era dizer: Senhor, por favor, deixa eu te ver, eu quero te ver. Me deixa vê-lo. Os discípulos para Jesus, não é? Senhor, mostra-nos o Pai, a gente quer ver o Pai, eu quero ver Deus. Porque parece que o Evangelho vai se tornando para nós apenas uma filosofia de ouvir falar. Deus é. Deus sempre foi. Eu não quero contar para você aqui a ilustraçãozinha da praia. Lembra da praia? Das pegadinhas na areia, 2 pegadinhas, de repente estou sozinho. Não. Quero dizer para você uma coisa. Mateus capítulo 28. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É todo dia. Salmo 124, versículo 1, 2, 3 e 4. Vamos ler aqui. Salmo 124, versículo 1. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Presta atenção nisso. Eu acho impressionante o salmista declarando isso. Porque é o cântico que eles estão saindo e voltando para Jerusalém. É por isso que você vai ler aqui Cântico dos Degraus. São alguns. Que eles estão cantando, voltando para Jerusalém. E quando eles estão voltando, olha a canção que eles estão dizendo. Se não fosse o Senhor, não é por nós. É se não fosse o Senhor. Que esteve onde? Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Se não fosse o Senhor que esteve ao seu lado. Versículo de número 2. Olha o versículo 2. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Verso 3. Eles nos teriam tragado vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Se não fosse Deus que esteve ao nosso lado, quando todas as adversidades chegaram, quando todos os problemas vieram, eles teriam nos engolido vivo. Mas, versículo 4, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado sobre nós. 5, sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Próximo. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos dentes deles. Escapamos. Irmão, você não está lendo a Bíblia comigo. Você não está lendo a Bíblia. Volta de novo no anterior. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa. Irmão, sabe como é que a gente está totalmente exposto, vulnerável? Mas o Senhor não nos entregou como presa aos dentes deles. Está tudo bem aí dentro? Aí? Versículo 7. Bendito seja, vamos lá, versículo 7, como começa? Irmão, preste atenção, escapamos,
não sei como você entende isso, mas escapamos. Estamos aqui. Escapamos como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço e nós. Será que você pode se colocar de pé por um instante? Levantar suas mãos como o pássaro que escapa do laço do passarinheiro. Feche os teus olhos e adore o Senhor. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos, oh Senhor. Nós não queremos sair de Jerusalém, por favor, nos ajude. Por favor, Senhor. Não espere a oração, não espere a música, não espere. Não espere nada. Apenas volte para Jerusalém. Não importa onde você parou, não importa onde você está, apenas volte para Jerusalém. Decida voltar essa noite. Senhor, eu estou voltando. Estamos voltando, Deus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Sim. Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu. Estou voltando. Estou voltando. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti eu chego, ansiando oferecer algo de valor, mais que uma canção. Mais que uma canção eu te darei. Não é o que queres de mim, mais profundo.
e cante: estou voltando. Estou voltando. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, nos perdoa por sair de Jerusalém, nos perdoa por sair do lugar de paz.